Olá, colegas nutricionistas. Hoje o assunto é síndrome metabólica. Quais são aqueles parâmetros bioquímicos específicos que a gente precisa ficar atento na hora de solicitar quando um paciente com síndrome metabólica chega para fazer o atendimento? Então, meu nome é Marijara Vilas Boas, sou nutricionista, idealizadora aqui do canal da Escola do Nutricionista e professora na Escola do Nutricionista, uma plataforma voltada 100% para nutricionistas e estudantes de nutrição que querem buscar essa atualização constante, porque mensalmente você tem lá na plataforma da escola cursos voltados para a área clínica, além de todo o material de apoio que você precisa para os atendimentos, artigos, diretrizes, resoluções e muitas outras coisas que são realmente muito valiosas para dar apoio aos nossos atendimentos em nutrição clínica. Então já vai curtindo esse vídeo, que eu tenho certeza que ele vai agregar muito aí nos seus conhecimentos, vai te dar essa orientação a respeito dos exames bioquímicos que devem ser solicitados na prática clínica para atendimento de paciente com síndrome metabólica. Compartilha com os colegas, já clica aí nas notificações para que você possa ser avisada quando um vídeo novo chegar aqui no canal. Então vamos lá. De acordo com a diretriz de síndrome metabólica que a gente tem disponível, ela traz como critérios clínicos para que se considere o paciente como sendo portador de síndrome metabólica, alterações do HDL, ou seja, um HDL baixo, triglicérides elevado, elevação da pressão arterial, aumento da circunferência abdominal, de acordo com os critérios da OMS, tá? Glicemia também elevada, glicemia de jejum. E o sexto componente aí, mais recente, não tão recente assim, né? Mas que não está oficialmente presente nessa diretriz, é a presença da esteatose hepática. No caso aí, ela não alcoólica, tá? Existe um limite de tolerância ali para que o indivíduo seja considerado como tendo a esteatose hepática de causa não alcoólica. Esse seria um sexto componente dessa síndrome. Porém, se o paciente tem pelo menos 3 dessas 6 alterações que eu citei aqui acontecendo simultaneamente, ele já é considerado como tendo a síndrome metabólica, ok? Então, é um quadro, gente, hoje em dia muito comum, infelizmente, presente cada vez mais cedo. A gente vê crianças, adolescentes, com alguns tópicos, né, clínicos dessas alterações já presentes, infelizmente. Então, a gente observa que tem uma relação direta aí com maus hábitos de vida, tanto no aspecto alimentar, quanto no próprio estilo de vida, né? Muitas crianças e adolescentes sedentários. Então, isso faz com que essa síndrome acometa essas pessoas cada vez mais cedo na atualidade. E isso é fato e a gente vai estar sempre encontrando na nossa prática clínica pacientezinhos, crianças e adolescentes que vão ser trazidos pelos pais com o objetivo de tratar esses aspectos aí, né, através da alimentação. Então, considerando já, definindo aí os critérios de acordo com a diretriz, a gente sabe aí, como eu já falei, de todos esses fatores causais que tem como base principal questões comportamentais, né? Quando a gente fala em criança e adolescente, observa-se muito esses maus hábitos já vindos dos pais, sedentarismo, a má alimentação, e as crianças automaticamente adquirem esses hábitos, né? E levam eles para a vida, caso não ocorra uma intervenção precoce para que isso seja modificado. As medicações que são prescritas muitas vezes para esses pacientes que têm síndrome metabólica, tanto por um cardiologista, por um endocrinologista, essas medicações visam apenas o controle, tá, dessas alterações, ou seja, um hipolipemiante para o controle do perfil lipídico, um hipoglicemiante para o controle da glicemia, mas não existe, de fato, um tratamento eficiente através de medicação. O que é que realmente vai trazer um resultado positivo a nível de reversão do quadro, de melhora de fato de todas essas alterações pontuadas aqui? É a mudança comportamental. Então, não tem como o paciente fazer um tratamento da síndrome metabólica apenas através de medicações, né? Felizmente, a necessidade de acompanhamento por um nutricionista aí é essencial, porque através dessa mudança dos hábitos é que, de fato,
Todas essas alterações serão controladas e as medicações elas vão ser utilizadas apenas para fazer alguns ajustes ali finais no controle das alterações, tá? E aí vamos falar logo dos exames bioquímicos, porque tem muitos nutricionistas que têm aquela dúvida, né? Devo solicitar? Deixo que o médico solicite, o paciente traga apenas para eu interpretar? O que é que eu tenho que fazer? Então, o meu posicionamento desde sempre na minha prática clínica já de 19 anos, e o que eu sempre expliquei para os meus alunos, para os meus mentorados, é que a gente precisa ter essa autonomia e se sentir realmente no direito de fazer essas solicitações, sim, de acordo com o que nós julgarmos que seja necessário avaliar naquele caso ali, tá? É óbvio que muitas vezes o paciente já chega para consulta com os exames em mãos, com os resultados, e a gente vai apenas interpretar, fazer os ajustes alimentares de acordo com as alterações que foram identificadas e pronto, né? Mas se esse paciente chega para você com resultados de exames antigos, ou se ele vem para você sem ter passado por um médico anteriormente, o que acontece muito, né? É óbvio que você precisa ter essa autonomia, se sentir realmente na liberdade, no direito de fazer as solicitações que você julgar necessário, tá? Porque você está partindo ali de um ponto zero. O paciente não tem um exame de sangue recente para você interpretar, ou o que ele tem é muito antigo, né? Enfim. Então você precisa sim elaborar suas estratégias, fazer o seu raciocínio clínico, montar um mapa mental para que você analise individualmente o que aquele paciente está trazendo de complicações, para que você possa montar um plano alimentar personalizado que atenda às necessidades dele. Então você precisa se sentir à vontade para fazer essa solicitação, tá bom? Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. No caso, assim, basicamente, como a gente viu aí, existe alteração de perfil glicêmico, lipídico, aumento de pressão, né, acúmulo de gordura abdominal e etc. Então, partindo desse princípio, o que é que a gente já analisa e raciocina rapidamente aqui para poder saber quais os exames que devem ser solicitados? Primeiro ponto, perfil glicêmico. Então, eu preciso avaliar, além da glicemia de jejum, uma hemoglobina glicada, que vai me dar aí um resultado da média da glicemia dos últimos 3 meses. Isso é muito importante, porque a glicemia de jejum, ela pode variar muito de acordo com o tempo de jejum que esse paciente fez na véspera para colher o exame. Assim como tem pacientes que, pelo fato de saber que no dia seguinte vai fazer exame de sangue, já faz algumas mudançazinhas na alimentação, né? Já muda o tipo de carboidrato, a quantidade, porque sabe que no dia seguinte vai colher o exame, então ele já faz essa alteração achando que isso é um benefício, mas não é, porque pode mascarar um problema, né? Esse resultado para o dia seguinte dessa glicemia menor não é um bom sinal se ela vier reduzida, considerando que o hábito alimentar do paciente é ruim. Então não é essa mudança só na véspera que vai trazer um resultado positivo no exame, tá? Então, considerando todas essas variações, a gente precisa avaliar, além da glicemia de jejum, a hemoglobina glicada, porque ela sim vai nos dar aí um retrato real da situação bioquímica desse paciente, porque ela vai trazer uma média da glicemia dos últimos 3 meses. A insulina de jejum também é muito importante, porque a gente vai avaliar se há ali uma situação de resistência à insulina, tá? E, obviamente, marcadores de inflamação devem ser também solicitados, que eu vou falar agora na sequência, porque a gente sabe que a resistência à insulina tem uma relação direta aí com o acúmulo de gordura mais visceral, ok? E quando ela vem alterada, isso já sinaliza uma condição inflamatória sistêmica, que está na base, na verdade, dessa síndrome metabólica, né? Então, já partindo aí para o perfil, a avaliação de inflamação, os marcadores de inflamação, basicamente utiliza-se a nível clínico, tá? Não estou falando aqui de pesquisa, que a gente vai utilizar marcadores mais específicos, que muitas vezes o plano de saúde não cobre, que é caro para pagar particular. Então, vamos para o básico, porque esse básico já dá para a gente uma resposta satisfatória, tá? Que é a PCR ultrassensível. A PCR ultrassensível é um marcador de inflamação também geral, ele não sinaliza necessariamente onde está acontecendo aquele processo inflamatório, mas uma vez que a PCR ultrassensível está alterada, ela já nos dá ali uma resposta mais objetiva, mais assertiva, de que há uma condição inflamatória naquele organismo. O que é óbvio, né? Porque se o paciente tem síndrome metabólica, ele tem uma inflamação sistêmica, isso é fato. A PCR a gente solicita mais para ter uma certeza objetiva dessa inflamação e outra coisa bem interessante.
A partir do momento que você explica para o paciente que ele tem essa condição inflamatória, muitas vezes ele não entende muito bem, né? Onde é que essa inflamação está acontecendo, o que é que pode provar que ele tem esse processo inflamatório. Então, com a PCR, você mostrando o resultado, você confirma objetivamente que ele tem aquela inflamação. E o mais interessante, que no decorrer do acompanhamento das mudanças comportamentais, obviamente, vai acontecer uma melhora, né, desse processo inflamatório sistêmico e, consequentemente, lá adiante, daqui 2, 3 meses, você pode solicitar novamente essa PCR ultrassensível e o que o paciente vai perceber é o quê? Que houve uma melhora dos níveis, ou seja, ele desinflamou. E isso como resposta a quê? A adesão à dieta, a adesão à atividade física, a mudança comportamental. Então, isso é muito positivo para que a gente mostre para o nosso paciente o resultado, tá? Por isso que vale a pena solicitar. Com relação a perfil lipídico, aí a gente já vai avaliar colesterol total, suas frações, né? Inclusive o próprio HDL, que é a lipoproteína de alta densidade, que um dos critérios da síndrome metabólica é essa HDL estar reduzida. Então, a gente precisa elevar a HDL através de exercício físico, principalmente aeróbico, através da inclusão, né, de alguns alimentos que têm uma ação positiva nesse sentido, as gorduras monoinsaturadas, através da redução, da melhora da qualidade das gorduras da dieta, não é excluir lipídios, mas melhorar a qualidade, reduzir as fontes saturadas, as fontes de gordura hidrogenada devem de fato ser evitadas, e a gente melhorar a oferta de gorduras monoinsaturadas, que elas sim têm um aspecto anti-inflamatório interessante, além de que elas vão intervir positivamente aí, melhorando o perfil das lipoproteínas, ok? Considerando até a questão da intervenção anti-inflamatória e antioxidante, vamos lembrar que existe um marcadorzinho aí, um parâmetro dentro do perfil lipídico, que é a LDL oxidada, que é muito interessante que vocês solicitem também, tá? Fiquem aí essa observação. Pode ser que alguns planos de saúde não cubram, mas é bem interessante se o paciente tiver a condição de pagar particular, esse parâmetro vale muito a pena, a LDL oxidada. Porque, na verdade, o importante aí não é nem necessariamente o nível de LDL, se ele está elevado ou não, mas principalmente qual é a fração que está oxidada. Porque uma vez essa lipoproteína, né, de baixa densidade, ela estando mais oxidada, aumenta consideravelmente o risco cardiovascular, porque isso vai gerar um maior processo de dano endotelial, né, naquela parte interna do vaso, acelerando o processo oxidativo ali internamente e, obviamente, aumentando o risco de aterosclerose, ok? Então, vale a pena incluir dentro do perfil lipídico básico, que a gente já conhece, né, de colesterol total, HDL, LDL, triglicerídeos, também a LDL oxidada. Aqui a gente tem também alguns marcadores de risco cardiovascular. Um que eu considero muito importante, que não pode faltar aí na solicitação, quando a gente está falando de paciente com síndrome metabólica, é a homocisteína. Porque a homocisteína é um marcador interessante de risco cardiovascular que deve sempre estar dentro do controle, tá? É óbvio que um paciente que tem síndrome metabólica, que tem a sua homocisteína dentro da normalidade, não significa que ele está isento de um risco cardiovascular. Até porque vai depender dos outros parâmetros, né? De como está o peso dele, como está a circunferência, se ele tem ou não esteatose, qual é o nível em que está essa esteatose e etc. Mas se ele tem uma homocisteína alterada, isso já representa um riscozinho a mais cardiovascular. Então a gente precisa ficar atento a isso. É interessante dosar junto à homocisteína também os níveis de B12 e B9. Porque quanto menores os níveis dessas vitaminas, tá? Maior a chance dessa homocisteína não reduzir. Por mais que a sua intervenção seja anti-inflamatória, seja antioxidante. Mas é importante que exista um nível adequado de B12 e B9 no organismo. Então, para isso, a gente precisa melhorar o consumo dessas fontes. Se for o caso, suplementar, sim, tá? Se o consumo alimentar ele é muito restrito, se o paciente é muito seletivo, não gosta de consumir determinados alimentos que são fonte de B12 e B9, vale muito a pena que a gente suplemente, com o objetivo de ser um fator a mais para controlar os níveis dessa homocisteína, tá bom? E fica aí também esse parâmetro de acompanhamento. E por fim, avaliar, sim, eu sempre falo sobre isso, função renal. Aí você vai me perguntar, mas o paciente não é renal, ele não tem nenhuma alteração, não tem nenhuma disfunção renal.
aparente nesse momento, né? Os exames anteriores não trazem nenhuma alteração aí de função renal. Mas, considerando que esse paciente já tem aí um aumento de pressão, ele já tem uma desglicemia, né, uma alteração no metabolismo dos carboidratos, ele já está acima do peso, tem uma condição inflamatória sistêmica que já vem acontecendo aí de repente até alguns anos e a gente não sabe porque está conhecendo o paciente agora, precisamos sim incluir na relação desses exames aí, que eu acabei de citar, a função renal. Então aí vai entrar ureia, creatinina, certo? O clearance de creatinina também, a taxa de filtração glomerular, vale a pena. Talvez os eletrólitos nesse momento nem tanto, tá? Porque a gente está fazendo uma investigação inicial. Então a gente começa pelos marcadores macros, aqueles que são mais, que definem mais se há uma disfunção ou não, caso exista sim essa situação de disfunção, tá? Principalmente eu sempre oriento o seguinte, vamos comparar os resultados atuais aí desses exames de função renal com exames antigos, mesmo que seja de 1 ano atrás, de 6 meses atrás, não tem problema. Porque pode ser que hoje esses marcadores de função renal estejam normais, entre aspas, porém em níveis mais elevados do que há 6 meses ou 1 ano atrás. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que na evolução desse período aí, com a piora do quadro de síndrome metabólica, principalmente se esse paciente refere que nesse período ganhou peso, a pressão começou a elevar, a glicemia alterou, é importante a gente interpretar que essa alteração de função renal observada, mesmo essa função renal estando normal hoje, mas o fato dela ter sido alterada para mais no decorrer desse período já é um sinal ruim, tá? É um sinal de que esse paciente está caminhando para uma disfunção renal. Não quer dizer que ele tem essa disfunção renal hoje, nem que ele vai ter amanhã. Mas essa elevação, mesmo dentro da normalidade, nesse período em que ele aumentou peso, aumentou pressão, alterou glicemia e etc., já não é um sinal muito bom. A gente precisa ficar muito atento já para intervir de forma a reverter esse quadro, né? Com a conduta anti-inflamatória, antioxidante, favorecer a perda de peso, mudança do estilo de vida, atividade física e etc., para que esses níveis de ureia e creatinina eles possam voltar para uma condição de maior normalidade, sair daquela zona de risco, tá? Para mais, em que talvez eles estejam nesse momento e a gente até olha a princípio e considera que está normal. Mas se a gente comparar o paciente com ele mesmo, sempre, gente, em relação a todos os parâmetros, comparar o paciente com ele mesmo é a melhor estratégia, tá? Vale até mais do que a gente se prender a valor de normalidade. O valor de normalidade é um mero parâmetro ali geral, mas comparar o paciente com ele mesmo, comparar essa mudança aí com a história clínica dele nesse período é o que vale muito, muito, muito mais para nos direcionar em relação à nossa conduta, ok? Então, tenho certeza aí que essa mini revisão a respeito da síndrome metabólica, principalmente focando aí nos parâmetros bioquímicos que devem ser solicitados, eu tenho certeza que te ajudou bastante nessa atualização rápida aí, para você buscar se aprofundar mais e ficar mais atento, claro, em relação a esses atendimentos dos pacientes que têm síndrome metabólica. Então, espero que vocês tenham gostado. Clica para curtir esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal para você receber todas as semanas esses conteúdos aqui elaborados carinhosamente para vocês em relação à nutrição clínica. Um grande beijo e até o próximo vídeo.